Amém, querido? Atos, capítulo de número 1. Eu vou ler o capítulo número 1 inteiro, até o versículo 1 do capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas sim recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouvistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de sábado, ou seja, 1 quilômetro. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, o filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, o filho de Tiago, ou seja, 11. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira em que sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. É o Salmo 69, 25. E tome o outro seu encargo, que está no Salmo 109, versículo 8. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, que era chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Até aqui, irmãos. Senhor, eu quero colocar a minha vida na Tua presença e clamar para que
o Senhor nos abençoe, Pai, e que possamos compreender o que Tu queres com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos aqui Lucas escrevendo o seu segundo livro. O primeiro livro foi o Evangelho que leva o seu nome, Lucas. E este livro, o livro de Atos, Lucas escreve para uma pessoa, um rapaz chamado Teófilo. E ele começa a relatar todas as coisas aqui, então, como se fosse um segundo volume do seu livro. E nós vimos aqui, então, todo o relato que fala após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Lucas vai até a crucificação e ressurreição, e Atos após a ressurreição. E aqui, Lucas ele começa a dar alguns detalhes interessantes, e ele fala aqui a respeito dos 40 dias que Jesus ele apareceu para os discípulos. Ele fala também da festa de Pentecostes, que é uma festa que acontecia 50 dias, o último dia da festa era 50 dias depois da Páscoa, né? Jesus Cristo foi crucificado na Páscoa, e Ele ascendeu aos céus, ali alguns dias depois. Veja bem, vamos fazer as contas. Jesus foi crucificado, Ele ficou sepultado 3 dias e ressuscitou. E aí Ele aparece 40 dias para os discípulos, são 43 dias. E aí Ele ascende aos céus. E uma semana depois que ia acontecer o dia de Pentecostes, 7 dias a terra ficou sem Jesus e sem o Espírito Santo. Foi uma semana a qual a gente pode parar para pensar o que poderia ter acontecido, né? Foi uma semana, né, ali em que Jesus, ao ascender aos céus, Ele deu ordens aos seus discípulos para que eles permanecessem aonde? Naquele cenáculo. Quando foi perguntado para Jesus aonde Ele queria que preparassem a Páscoa, Ele disse de um cenáculo muito grande, mobiliado no 2º andar de um predinho, e ali foi feita a Páscoa. Ali eles passaram a Páscoa, ali Jesus passou com eles um bom tempo, com aqueles homens, e Jesus disse: fiquem aqui, até que se cumpre a promessa de meu Pai. A promessa que eu disse para vocês, que eu reforcei para vocês, que João batizaria com água, mas que não muito tempo depois, vocês seriam batizados com o Espírito Santo, com fogo e com poder. Muito bem. Essa assembleia, nesse momento, tinha mais ou menos 500 pessoas. No dia de Pentecostes tinha 120 pessoas. 380 pessoas, elas não ficaram, elas foram embora, né? Porque muita coisa talvez tenha acontecido, né, nesse período a qual eles não suportaram. O que eu quero essa noite meditar com você. Existem períodos da nossa vida em que parece que nós estamos sozinhos. Tem períodos da nossa vida que parece que nós estamos tão longe de Jesus, do Espírito Santo, que Ele não nos ouve, que as nossas orações são bobagem, né? Todos nós já pensamos isso, todos nós já pensamos isso. As orações são bobagem, a fé é uma bobagem, né? E que nós estamos muito longe de Jesus, Ele é muito grande para se preocupar com os meus pequeninos problemas, eu não sou ninguém, e aquela ladainha toda que a gente já conhece, né? Quando a gente está meio enfraquecido ou numa situações muito difíceis da nossa vida, né? Não foi uma situação difícil, diferente para esses homens, para essa assembleia de 120 pessoas. Foi um momento que eles tiveram aqui, um momento muito interessante, porque o que mais temia para eles aconteceu. Todas as vezes que Jesus falava para eles que Ele iria morrer, né, eles tremiam na base. E Jesus, lá no Evangelho de João, Ele diz para aqueles homens assim: não permita que o coração de vocês se turbe, confie em mim, confie também em Deus. Ou seja,
Jesus, ele estava falando aqui o seguinte: nos momentos difíceis da sua vida, guarda o teu coração, não permita que o seu coração se perca nas suas emoções, confie em mim. Então, aqui Jesus está falando o seguinte: olha, nos momentos difíceis, você vai precisar ter domínio das suas emoções e fé. Confie em mim, ele disse. Foi uma semana, foram 7 dias. Pensa que não foram tentados? Foram, eles eram seres humanos como eu e você, feitos da mesma substância, com as mesmas emoções, com temores muito piores do que os nossos, porque o Sinédrio estava matando os cristãos, ele estava perseguindo os cristãos, né? Já tinham conseguido matar Jesus, e se conseguiram matar o mestre, o que seriam agora dos discípulos? Era um tempo de muita incerteza, e ali eles tinham que viver exatamente isso. Eles tinham que guardar o seu coração, né, e confiar, não fazer besteira. E às vezes assim nós estamos, irmãos, assim nós estamos. Mas tem aqui ainda um fator muito importante que nós precisamos falar. Os tempos eram ruins, havia ali muita incerteza, né? Jesus não estava com eles, mas havia uma coisa: havia uma promessa. Havia uma promessa que havia sido dada, sabe há quanto tempo atrás? Há 850 anos atrás, que tinha sido dada pelo profeta Joel. Está lá no capítulo 2 de Joel, né? Quando da descida do Espírito Santo, 850 anos havia sido dada uma promessa, e Jesus disse para eles: olha, fiquem aqui neste lugar, até que se cumpra a promessa, da qual eu reiterei para vocês, e ela não vai demorar para se cumprir. Muito bem, irmãos, eles ali permaneceram firmes. Então o que eu quero dizer aqui, irmãos, nós não somos nem um pouco diferentes destes homens e dessas mulheres. Há momentos para nós que são momentos muito difíceis. Há momentos para nós em que nós nos sentimos sozinhos e abandonados. Isso acontece com todas as pessoas, desde o Papa Francisco até todas as pessoas. Acontece com todo mundo se sentir sozinho um dia. Acontece com o Trump, acontece com o Putin, acontece comigo e contigo. Mas nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos não deixar que as circunstâncias da vida e as dificuldades conturbem o nosso coração. E precisamos então também confiar em Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem promessas para você, amém? E essas promessas, elas vão se cumprir ao seu tempo. Veja bem, meus irmãos, há promessas que estão na palavra de Deus, que elas foram feitas há mais de 800 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, que ainda não se cumpriram, e que elas podem se cumprir nos dias de hoje, na minha e na tua vida. Quando nós falamos que Deus tem promessas para nós, a gente fica assim pensando: mas qual que é a promessa de Deus? Eu não sei, Ele nunca me falou assim pessoalmente. Olha, eu tenho uma promessa para você. Leia a Bíblia, e você vai ver quantas promessas Deus tem para você, para mim, a se cumprir ainda. Imagina uma coisa, meus irmãos, quando o profeta Joel, ele trouxe pelo Espírito Santo a promessa do batismo com o Espírito Santo. Pedro não era vivo, Maria não era viva, nenhum desses apóstolos eram vivos. Eles conheceram a promessa por causa da palavra de Deus, né? E nós também temos promessas a serem cumpridas nas nossas vidas, que estão aqui na palavra de Deus. Uma delas é a volta do Senhor Jesus, que ainda não aconteceu, mas há de acontecer. É promessa de Deus, que ela pode se cumprir ainda hoje, e esse culto pode terminar lá no céu,
Amém? E a gente termina ele lá no céu, louvado seja o nome do Senhor. Ainda há de se cumprir. Portanto, nós teremos sim dias ruins. Teremos dias terríveis das nossas vidas, mas nós não podemos permitir que o nosso coração se turbe, e nós precisamos continuar confiando em Deus, porque há uma promessa sobre as nossas vidas, porque há muitas promessas ainda sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? E aqui então eu li para vocês o relato desses 7 últimos dias, em que Jesus ascendeu aos céus e que o Espírito ainda não haveria sido derramado. E num cenáculo mais ou menos deste tamanho, mais ou menos com o número de pessoas que estamos aqui essa noite, Jesus disse assim: permanecei aí, fiquem aí. E o que eles fizeram neste tempo? Que foi um tempo de guardar coração e um tempo de fé. Mas quando nós falamos de guardar coração e ter fé, isso é um campo teórico. Mas e na prática? O que eles fizeram para que eles pudessem passar esses 7 dias e aguardar o cumprimento da promessa de Deus, que eles não sabiam quando ia se cumprir? Porque Jesus não disse o dia. Ele não falou, vai ser na festa de Pentecostes. Ele disse assim, não muito depois destes dias. Jesus, ele foi claro em dizer, não vai ser muito tempo depois destes dias. O que eles fizeram aqui? Então, nestes dias, no versículo número 12, diz aqui, então, que depois que Jesus ascende, eles voltam para Jerusalém, porque eles estavam no Monte das Oliveiras, ali naquele mesmo monte, aonde Jesus trabalhou a respeito da prensa de azeite, aonde nós falamos na semana passada, eles estavam ali. Jesus gostava daquele lugar. Jesus gostava do Monte das Oliveiras. E aí então, eles estão ali no monte, e eles voltam para Jerusalém, que estava a mais ou menos a 1 quilômetro dali. A primeira coisa que eu quero dizer para você, nesses tempos difíceis, aonde precisamos guardar o nosso coração e confiar em Deus, é voltar para Jerusalém. Que isso, pastor? Eu nunca nem estive lá, né? Volte para Jerusalém, no sentido de que Jerusalém representava o centro religioso da época, era onde aconteciam todas as coisas as quais Jesus havia ensinado. Jerusalém na Bíblia significa a igreja. Volte para a igreja. Nos momentos difíceis, a primeira coisa que nós somos tentados a fazer é abandonar a igreja. Aqui então diz que no momento difícil, que ia começar a dificuldade, eles voltam para Jerusalém. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, a coisa está ruim, ela pode piorar, ela pode melhorar, algum tempo a coisa pode ficar ruim na tua vida, e você vai ser tentado, alguém vai falar, quer seja natural ou sobrenaturalmente, sai da igreja. E aqui a palavra de Deus diz, volta para Jerusalém, volte para a igreja, porque é na igreja que as coisas vão acontecer. Na igreja tem alguém para te auxiliar, na igreja tem um povo para nos auxiliar, na igreja não tem só o pastor ou os pastores para te auxiliar, tem uma família bem ajustada. Então nos dias difíceis, volte para a igreja. Volte para a igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns que deixam o coração tomar conta, né? E que perdem a fé, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia da volta do Senhor se aproxima. Então, nos dias difíceis que temos que guardar coração e viver por fé, não saia de dentro da igreja. E se saiu, volte para a casa do Pai, volte para Jerusalém. No versículo 12 ainda diz que
que o Monte das Oliveiras distava uma jornada de sábado de Jerusalém, ou seja, mais ou menos 1 quilômetro, era o máximo que eles podiam andar de sábado, 1 quilômetro, né? Então, era mais ou menos essa distância, não estava muito longe. E o que eu quero dizer para você, meu querido, não espere você se desviar, você se afastar muito para voltar para a igreja. Se você, meu querido, minha querida irmã, se você está se afastando da igreja, não espere estar longe demais para querer voltar, porque você pode não conseguir voltar. Olha só, Provérbios 27:8 diz assim, presta atenção: como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Quando nós vagueamos longe da igreja, é fácil perder os valores, é fácil perder a direção e os objetivos. Longe do lar, os laços que nos prendem, os laços que nos sustentam, eles se rompem facilmente. Se a coisa está difícil dentro da igreja, eu quero dizer uma coisa para você, é muito pior lá fora dela. É muito pior fora dela. Se a coisa está ruim com Jesus, é muito pior sem Jesus, irmão. Então, volta para a igreja, fica na igreja, e se sair, não espere estar longe demais para querer voltar para a igreja. Volte o quanto antes. Se você conhece alguém que está longe da igreja, encoraje essa pessoa a voltar. Não quer seja aqui, quer seja em outra igreja, onde quer que seja. Não queira trazer ela para cá, não, né? Se quiser trazer, pode trazer também, mas muitas vezes ela tem já a sua igreja. Encoraja ela a voltar, encoraja a pessoa a voltar para a sua igreja. Não espere que esteja muito longe, porque os valores vão se perder, os laços vão se romper. É como uma ave que vagueia longe do seu ninho. Ela vai acabar fazendo o quê? Sabe o quê? Uma ave que vagueia longe do ninho, o que vai acontecer com o seu filhote? Ele vai acabar morrendo. Sabe, meus irmãos, a tua presença, ela é muito mais importante do que você pensa para as pessoas aqui dentro. Muito mais importante. Um dia Deus pode te usar para você salvar a vida de alguém, com um abraço, com um sorriso, com um bom conselho, com uma boa palavra. Você é importante. Não faça como a ave que esquece o seu filho no ninho e ele acaba perecendo, ele acaba morrendo. Fique perto, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu me lembrei agora, quando tinha na frente da minha casa uma parreira. Não era parreira não, porque parreira é de uva, né? Era como que chama? Um caramanchão assim, que tem planta em cima. Sei lá. Aquelas madeiras assim, e umas flores muito bonitas. Pergolado, obrigado. Um pergolado com umas flores muito bonitas, chama sapatinho de judia. E um dia nós começamos a escutar um barulhinho em cima, assim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Né? Um dia eu subi, olhei, né? Tinha uma gata ali. A gata me olhou, eu olhei para ela, né? E já vi que ela havia dado filhotinho ali em cima, né? Bom, muito bem. E aí a gente ficou meio que monitorando esse negócio. A gata foi embora. O que aconteceu? Os filhotinhos morreram. E eu tive que tirar 3 gatinhos mortos ali desse negócio, do pergolado, né? Meu irmão, você pode fazer a diferença, e você faz a diferença dentro da tua igreja. Não espere que as coisas te levem para muito longe. Volta para Jerusalém enquanto é tempo. Fica firme na tua igreja enquanto é tempo, em nome de Jesus. O versículo 13 vai dizer, então eles entraram, eles subiram para o cenáculo. Interessante, né? Jesus sempre fala, a Bíblia sempre fala para olhar para cima, para ir para cima, para pensar nas coisas do alto. Nos tempos difíceis, quando você tem que guardar o teu coração e viver pela fé, viva o mais perto possível das coisas do alto.
Nós somos muito tentados a viver com os nossos olhos aqui na terra, olhando para baixo, querendo as coisas de baixo, nos preocupando com as coisas de baixo. Mas nesses tempos de dificuldade, nós precisamos levantar a nossa cabeça e viver o mais próximo possível das coisas do alto, como diz em Colossenses 3, de 1 a 2, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, esta palavra é forte para mim e para você, nós somos ressurretos do Senhor. Eu e você estávamos mortos por causa do pecado e Ele nos deu vida. Nós ressuscitamos com Cristo, nós somos novas criaturas, louvado seja o nome do Senhor. Então procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não das coisas terrenas. A palavra, ela é muito clara, dizendo que as coisas do alto são mais valiosas do que as coisas da terra. No mundo tereis aflições. Então, meu irmão, tem de bom ânimo, não perca o seu coração e viva pela fé. Não saia da igreja, fique dentro da igreja. Se está pensando em sair, não saia. Se saiu, volte em nome do Senhor Jesus e viva com a cabeça, a mente, o corpo, os olhos, os ouvidos nas coisas do alto. Louvado seja, porque nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Você pensa que a nossa vida, ela é uma vida qualquer? Nós estávamos mortos, irmãos. Nós cheirávamos mal. Nós éramos como Lázaro. Remova a pedra. Jesus não faz isso. Já é o 4º dia. O troço lá dentro está fedendo. Era na minha e a tua vida, meu velho. No pecado, pecadinho e no pecadão. Estava fedendo, fedorenta. Mas Jesus falou assim: remova a pedra. E Ele falou para mim e para você: sai desse sepulcro e vem viver. Glória a Deus. Então, meu irmão, volta para Deus, fica em Deus, não sai de perto de Deus e viva as coisas do alto. Sabe por quê? Porque as coisas vão piorar, mas eu tenho uma outra notícia: ainda há uma promessa. Ainda há promessas a serem cumpridas nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 13 ali diz então que se reuniram os apóstolos e algumas mulheres, os 11 apóstolos, porque Tiago já tinha morrido, né? Perdão, Tiago não, Judas Iscariotes já tinha morrido, né? E ali então estavam os 11, outras mulheres, né? Outra coisa, nos tempos difíceis, eu quero dizer uma coisa para você: se acerque de pessoas que foram escolhidas por Deus. Em tempos difíceis, meus irmãos, saiba escolher as suas amizades. Esteja cercado de pessoas escolhidas por Deus. Quem são as pessoas escolhidas por Deus? Aquelas que entregaram a sua vida a Jesus. Você é uma delas. Amém? Acerque-se de pessoas que são pessoas de Deus, homens e mulheres sérias, como diz o Salmo número 1, ele diz assim, olha: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, como é feliz aquele que não se assenta na roda dos zombadores, muito ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Ele dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que essa pessoa faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento assopra e leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, meus queridos, no tempo da angústia, se acerque de crentes fiéis ao teu lado. Porque a palavra diz que aí tudo que você fizer, sabe o que vai acontecer? Prosperará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Porque muitas vezes, quando você sai da igreja, quando o negócio aperta e você quer sair da igreja, o que você procura? As velhas amizades.
Aí, daqui a pouco você está como era antes. É beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Não tem uma música vagabunda que fala isso? Beber, cair, levantar, né? Aí é voltar para o pecadão, meu velho, né? E o que você vai ganhar com isso? Jesus já te tirou de lá. Então, no tempo da dificuldade, acerque-se de pessoas boas, pessoas escolhidas por Deus, pessoas que são crentes fiéis, que têm o que falar na sua vida. E ali diz no versículo 14, então, que eles perseveravam unânimes em oração. Ou seja, meus irmãos, persevere em oração junto com esses irmãos tementes. Uma das coisas mais difíceis de se fazer em tempos complicados é orar. É orar, não é verdade? Olha, então vamos pensar um negócio. O capeta, o capiroto, esse sem vergonha, ele quer nos levar para longe de Jesus, não é verdade? Como é a forma mais fácil de levar a gente longe de Jesus? Parar de orar e ler a Bíblia. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito. Né? Às vezes você vai abrir a Bíblia, ai que preguiça, ai, né? Tem gente que fala assim, deve ter alguma coisa em mim, pastor, eu abro a Bíblia e me dá sono. É a sua carne, meu irmão, tem mesmo, é a sua carne, que não quer que você fale com Deus, não é nem o capeta, é a sua carne, amém? Então é o seguinte, esse negócio de orar é poderoso, funciona mesmo, porque se você vencer a carne, você vai estar muito perto de Jesus, aleluia, e a palavra diz, resistir ao diabo, e o que ele fará? Fugirá de vós. Então nos tempos difíceis, dobra teu joelho, é difícil orar junto? Chama alguém, me ajuda em oração. Chama a esposa, chama o marido, chama o filho, chama o vizinho crente, chama não sei quem, vai para a reunião de oração, vai orar. E a palavra diz aqui o seguinte, que eles não só oravam, eles perseveravam em oração, porque eles estavam debaixo aqui de luta também, mas eles estavam perseverando. Meu irmão, foram 7 dias, e ora, e ora, e ora, e ora, irmão. Persevere em oração, com alguém que é crente, amém? Pastor Serginho, esses dias estava me falando, a gente conversa muito, ele me ligou para a gente bater um papo, eu estava entrando para tomar banho, ele ligou, eu parei, fiquei conversando, por fim eu tive que sair sem tomar banho, porque a gente falou bastante, e ele falou assim, eu estava saindo de casa, e não estava legal, eu voltei, chamei a minha esposa, falei, bem, vamos orar, me ajudem em oração, né? Persevere em oração. Nesses tempos em que você tiver que guardar o seu coração e viver pela fé, porque as coisas estão ruins, não saia da igreja. Viva pelas coisas do alto, meu irmão, e esteja junto com pessoas piedosas. Esteja junto com pessoas piedosas e ore com elas. Ore, persevere em oração. Olha só Atos 18:7. Então Paulo saiu da sinagoga, era um sábado. Ele sai da sinagoga e ele vai para a casa de quem? De Tício Justo. Não era para a casa de qualquer um. Ele saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, o justo. Ele era conhecido como justo, que era temente a Deus e que morava onde? Do lado da sinagoga. Era vizinho da sinagoga. Paulo foi lá na sinagoga e depois da sinagoga ele vai para a casa de um justo. Estava difícil o negócio. E ele foi se juntar com quem? Com alguém que pode fazer uma diferença boa na vida dele. Por isso que as coisas vão ruins. Por que as coisas não prosperam para os crentes? Porque se assentam na roda de pecadores. O Salmo número 1 acaba de dizer isso. Se você estiver junto com os justos, tudo o que fizer vai dar certo. Tudo que você colocar nas mãos de Deus prosperará. Então aqui há um princípio muito maravilhoso, viu, meu irmão? Saiba escolher as tuas amizades. Saiba com quem você anda, né? Veja bem com quem você anda, né? Porque alguns, meu irmão, são complicados, né? Prosseguindo aqui para o final,
O versículo 16 vai dizer assim: Pedro se levanta e ele fala: convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi. Então, aqui, quando Pedro se levanta, todos dão ouvidos e começam a ouvir a palavra de Deus que Pedro está pregando. Em tempos difíceis, põe lá no CD do teu carro, pendrive, Bluetooth, no seu celular, voltando do ônibus, vai ouvir um pastor bom pregando, vai ouvir uma palavra de Deus, porque as nossas respostas, elas vêm do Senhor, não é? A palavra de Deus diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Para de escutar aquele funk do inferno, meu irmão. Bota um bom pastor, um Hernandes Dias Lopes para você escutar, bênção, sustância, um cara desse, um Jeremias Pereira, né? Uns cara bom, pastor Aguiar, né? Põe uns caras cheios do azeite para você escutar ali no seu carro, aonde quer que seja, porque a resposta virá, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Guarda teu coração, viva pela fé nesses momentos difíceis. Versículo 24 e 25 diz assim: e orando, né? Eles aqui, então, eu disse um pouquinho ali atrás, vai orar, meu irmão, se junta com os irmãos tementes e ore. E aqui eu digo de novo, ore mais um pouco. Sempre é pouco, ora mais um pouco. Orou, perseverou com os irmãos? Beleza, ora mais um pouco. Ore mais um pouco, não é? A palavra de Deus diz para importunarmos Deus em oração. Ora. E eles foram orar mais um pouco. E a última aqui, que está aqui no capítulo 2, versículo 1, diz: ao cumprir-se então o dia de Pentecostes, estavam todos ainda reunidos no mesmo lugar. Demore o tempo que for, meu irmão. Demore o tempo que for, quanto tempo ruim acontecer, não se aventure pelo mundo, permaneça no lugar aonde Jesus quer que você esteja. Em tempos ruins, não perambule pelo mundo, esteja aonde Jesus quer que você esteja. Eles não saíram do lugar, foram 50 dias, os últimos 7 vivendo pela fé, 380 desistiram, mas 120 receberam a promessa. Nós já meditamos lá atrás, para que nós sejamos um dos 3, amém? Sempre seja um dos 3, mas também seja um dos 120. Daqueles que a promessa vai te alcançar. Daqueles que a promessa vai te alcançar. A promessa tinha sido feita há 850 anos atrás. E ela chegou. Tem muitas promessas ainda para chegar na minha e na tua vida. Então, só para recapitular. Não perca teu coração. Viva pela fé. E esse tempo de não perder coração e de viver pela fé é dentro da igreja, cercado de pessoas piedosas, vivendo pelas coisas que são do alto, perseverando em oração, dando ouvidos para a palavra de Deus, e se precisar, não saia do lugar, não se aventure no mundo, não se aventure. Jesus já nos retirou de lá, para que nós estejamos vivendo agora o reino de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós precisamos viver pela fé. Não perca o teu coração em nome de Jesus. Eu só esqueci uma coisa aqui. Se acerque de pessoas piedosas. Se acerque de pessoas piedosas. E ore com elas, no nome santo e precioso de Jesus. Vamos nos colocar em pé, irmãos?
Quem está passando aqui um momento difícil da sua vida, levanta a mão. Olha, é muita gente. Pode continuar com a mão. Pode continuar. Inês, levante esse braço, minha filha. Porque esse braço é braço de vitória. Sabe por quê, Inês? Tem uma promessa na tua vida que vai ser cumprida em nome de Jesus. Olha quanta gente, olha ao seu redor, gente. Olha quanta gente passando luta dentro da igreja. Pode abaixar, porque senão dá cãibra. É para você essa palavra, meu irmão. É para você essa palavra, minha irmã. É tempo de viver pela fé, guardando o seu coração. Você guardou bem essa palavra hoje? Não sai da igreja. Fica dentro da igreja. Em nome de Jesus. Ore muito. Ouça a palavra de Deus. Acerque-se de pessoas piedosas na tua vida, porque tudo há de prosperar. E esteja onde Jesus quer que você esteja. Esteja onde Jesus quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus. Às vezes pare e pense: será que Jesus queria que eu estivesse aqui? Pare e pensa: será que Jesus queria que você estivesse aqui ou ali no boteco do Vucu Vucu agora, bebendo? Aqui, eu tenho certeza. Amém, meu irmão? Ah não, pastor, ele queria que eu estivesse pregando a palavra de Deus. É nada, agora é hora de estar dentro da igreja, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Ou lá no Itaquerão agora, vendo seu time perder. Ixi. Fica firme, irmão. Se renda a Jesus Cristo de Nazaré. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me mais perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Se renda à presença do Senhor Jesus. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Se renda, Senhor Jesus, essa noite. Vento de poder sopra em meu viver, faz eu querer, faz eu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz eu querer, faz eu querer em mim. Vento de
teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Naquele dia, no dia de Pentecostes, para aqueles que perseveraram ali, a palavra do Senhor veio como que um vento impetuoso sobre a vida de todas aquelas pessoas, e distribuídas em cima de cada um deles como que línguas de fogo que caíram sobre aquelas pessoas. E aí se cumpre a promessa de Joel, que havia dito que naqueles dias o Espírito Santo seria derramado. Os jovens, as jovens, elas receberiam poder, profetizariam, revelariam. Os velhos voltariam a ter sonhos, porque o Espírito Santo de Deus estava renovando a vida de uma nação inteira e de pessoas que foram tementes e que perseveraram nos dias difíceis no Senhor. Sabe, meus irmãos, não é privilégio meu e teu passarmos por momentos difíceis, meus irmãos. O profeta Abacuque, este que viveu em mais ou menos no ano 600 antes de Cristo, ele passava por um momento muito terrível e ele fez uma oração ao Senhor. E aqui está escrito na palavra de Deus, a oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ó Deus, eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze ela conhecida. E lá no fim da oração acontece o seguinte, e ele diz assim: eu ouvi-te, Deus, eu te ouvi, ó Deus, e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, e ainda que os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele me faz como os pés da corça, e me faz andar altaneiramente. Aleluia! Oh! Sabe quem é a corça? A corça, ela é como um grande cabrito. E a corça, ela vive nas montanhas, as montanhas escarpadas ali de Israel, cheias de pedras. E aí Abacuque disse aqui: em toda a minha angústia, em toda a minha dificuldade, por pior que seja, quando eu confio em ti, tu me faz como os pés da corça. A corça não tem tornozelo, irmãos. A corça não torce os pés. Ela anda pelos lugares mais difíceis, mas como ela não tem tornozelos, ela não cai. Ela não torce os pés e ela não cai. Quando eu e você confiamos no Senhor, nós não tropeçaremos, nós sairemos e venceremos para a glória do Senhor. Conheça Deus. Esse é o Deus poderoso que faz milagres na minha e na tua vida.
Ele dá filhos a estéril, e Ele sustenta no poder da tua mão aqueles que te amam. Você está passando por dificuldades, mas você quer nessa noite ter os pés da corça, irmão? Você quer perseverar em oração, em fé, e não perder seu coração, amém? Estou falando com você que levantou as suas mãos logo um pouco antes. Quer ser como Abacuque? Levanta a tua mão. Quem quer ser vitorioso em nome de Jesus? Essa noite, Deus vai derramar poder sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu creio nisso, nessa noite, sabe por quê? Porque Ele ouviu tua oração, moça. Você pensa que Ele não está te ouvindo? Ele está te ouvindo. Ele conhece a tua oração e Ele vai derramar. Está chegando o teu dia. Persevera, porque a promessa de Deus, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Vento de poder sopra em meu viver. Faz eu querer, faz eu querer em mim. Como vendaval sobrenatural. Faz eu querer, faz eu querer em mim. Faz eu querer, faz eu querer em mim. Faz eu querer, faz eu querer em mim. Aleluia, aleluia. O querer de Jesus para você é uma bênção, e Ele quer salvar a tua vida. Alguém essa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém essa noite que ainda não reconheceu Jesus como Salvador e queira nessa noite declará-lo como seu Salvador? Levanta a sua mão. Alguém quer entregar a vida a Jesus? Ok. Mas e alguém, você que estava meio fraco, meio longe de Deus e quer voltar a Jesus essa noite? Há alguém que Jesus trouxe essa noite aqui para voltar a Jerusalém, para voltar para a igreja, que nessa noite aqui decide, eu vou prosseguir na presença de Deus? Alguém aqui que estava sendo tentado para deixar a presença de Jesus e que essa noite vai levantar sua mão e vai dizer assim, ó, eu estou firme em Jesus, eu ficarei. Quem é essa pessoa? Levanta a sua mão, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mais alguém que estava quase desistindo e que Jesus hoje falou com você e você vai, não, eu vou permanecer firme na fé. Mais alguém? Levante sua mão. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Mais alguém? Olha, eu quero dizer, pode baixar a tua mão. Eu quero dizer uma coisa. Você que levantou a sua mão é gente preciosa. Você é precioso, meu irmão. Você é preciosa, minha irmã. Se vocês saem do reino de Deus, se vocês vai fazer uma falta muito grande, porque vocês já fizeram muita diferença no reino de Deus. E tem muita coisa a ser feita ainda, meu irmão. Tem muita coisa a ser feita ainda no reino de Deus. E aqui nós estamos. Está difícil? Nós vamos junto vencer essa batalha em nome do Senhor Jesus. Não desista. Você está vendo, meu irmão, quanta gente pode estar querendo desistir e você pode fazer a diferença. É um parente teu, é um conhecido, é um vizinho, é um irmão da igreja. Nós vamos vencer, gente. Nós vamos vencer, sabe por quê? Porque o nosso Deus é vencedor. O nosso Deus é vencedor, em nome de Jesus, amém? Quero orar por você agora. Fecha teus olhos, curva a tua fronte, eu vou dar a bênção final. Nós vamos ter uma reunião, um cafezinho lá no fundo, e vamos viver essa vitória nos dias difíceis. Senhor eterno e todo-poderoso, Tu és digno de glória, honra, poder e majestade. Diante do Senhor, meu Deus, eu peço que o Teu Espírito seja derramado no nosso meio, como naquele dia do cumprimento da Sua promessa, Pai.
o teu Espírito foi derramado no meio da tua casa e no meio do teu povo, e trouxe vitória, Senhor, para cada um que ali estava. Muitos aqui da tua casa, Senhor, estão passando momentos difíceis da sua vida. Outros tantos já estavam pensando até mesmo em desistir, mas nós não aceitamos isso, porque nós não somos um povo de derrota, nós somos um povo da vitória, do Deus vitorioso. As circunstâncias da vida não vão nos derrubar, Senhor, porque a tua igreja foi comprada por alto preço, e cada um que aqui está é uma pedra preciosa, é um diadema, Senhor, na tua coroa. Em nome de Jesus, fortalece, Senhor, aquele que está fraco, como tu fizestes com Abacuque. Aviva a tua obra no decorrer dos dias, e no decorrer dos dias faze-a conhecida, em nome de Jesus. Restaura vidas e casamentos, restaura, Senhor, a fé do teu povo, Senhor, e no nome santo e precioso do Senhor Jesus, que nós possamos ter muito firme, meu Deus, que tu estás conosco, que o teu Espírito nos sustenta, que a tua graça, Senhor, nos mantém em pé, e que a tua presença, Senhor, ela não será perdida nunca nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor eleve os teus olhos sobre a tua santa igreja. Dá-nos a paz, Senhor, e que nós prossigamos em vitória todos os dias da nossa vida, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém, meu irmão. Não desista, guarda teu coração, vive pela fé, em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço no teu irmão.